puxando o gancho lá de trás que a gente comentou de atividade física. Quero fazer as duas coisas. Vou passar mal na academia? Não vou. Como que funciona esse equilíbrio entre a atividade física e o jejum? Eu não só ensino as pessoas a fazerem jejum. Eu faço jejuns bem prolongados e eu só faço as atividades físicas em jejum. Só que isso é um processo, né, Ricardo? Não adianta você agora, que nunca fez jejum, falar assim, ah, não, vou começar a fazer o jejum e vou me matar na academia. Aí você está sendo negligente com a sua Uhum. saúde, né? Só que é possível sim. E a gente tem que ter orientação para evitar algumas coisas, como, por exemplo, vou fazer atividade física e vou perder massa muscular. Você só vai perder massa muscular se você estiver fazendo da forma errada, tá bom? E em algumas pessoas que querem começar a praticar o jejum intermitente e fazer atividade física, a gente usa alguns suplementos específicos, Uhum. como o próprio MCT, o BHB, que você dá uma disposição para essa pessoa e ela não vai ter nenhuma sintoma ali, né? Fraqueza, dor de cabeça, esse tipo de coisa. Então tem que ser bem orientado. Só que é super possível, tá bom? Legal. E isso que eu ia te perguntar também, tem benefício, além desse que você comentou, mas, por exemplo, um atleta de alta performance, um atleta profissional, por exemplo, você tem pacientes que são atletas lá com você, que fazem acompanhamento, que você indica e que praticam jejum intermitente, que você vê uma melhora na performance? Sim. Então, o que acontece? Eu atendo alguns atletas, né? Tem atleta de MMA, tem jogador de Uhum. futebol, tem atleta de crossfit, de academia. E todos eles a gente consegue personalizar a prática de jejum, entendeu? Que um atleta de alto rendimento, tipo assim, um cara que, vamos supor, um jogador de futebol, Aham. ele tem que ter, pode fazer o jejum, mas ele vai ter que ter uma suplementação específica também para a gente não ter a perda de rendimento. Por quê? Durante a prática de atividade física fazendo o jejum, você tem um aumento de rendimento até um determinado ponto. Se Uhum. eu passar disso daí, você começa a ter uma perda de rendimento. Aí você precisa de uma suplementação específica. Então, nesses casos, é muito importante que você tenha orientação de um profissional. Porque a gente está falando aí de pessoas que vivem dessas atividades assim Uhum. esportivas. Então, isso daí a gente não pode ficar brincando, tá? Sim. Mas até para o atleta profissional, até o cara que precisa de uma hipertrofia, o jejum pode ajudar, inclusive. Na verdade, Sami, as pessoas têm esse preconceito que praticar o jejum intermitente vai fazer com que elas percam massa muscular. Catabolizem, né? Exato. Eu Exatamente. tinha essa ideia antes. Na verdade, quando você faz o jejum da forma correta, você vai até estimular mais o ganho de massa muscular. Que porra é essa? Vamos entender. Lá dentro do nosso músculo, a gente tem uma coisa chamada de glicogênio muscular e tem um glicogênio hepático. Ao praticar uma atividade física, primeiro você consome esse glicogênio e depois você começa um processo de microlesões na fibra muscular. Aham. Se você faz uma alimentação, em vez de usar o seu glicogênio muscular e hepático, você vai usar essa glicose que está vindo através da alimentação. E você não faz essa quebra às microlesões musculares que são necessárias para o processo de hipertrofia. Hum. Então, o que, que a gente faz? Você faz o seu treino em jejum, faz as microlesões musculares lá, o máximo que você conseguir, e depois você entra com a alimentação. Porque o que faz a pessoa perder massa muscular ao praticar o jejum é se ela faz um jejum e ao longo do dia ela não tem uma alimentação caloricamente e nutricionalmente compatível para ela. Aí ela perde a massa muscular. Então só perde massa muscular quem faz o jejum intermitente da forma incorreta. Então, por exemplo, eu que quando eu era mais novo, hoje não, hoje já, já bem menos, mas quando eu era mais novo, gostava de ir muito na academia e tal, fazia lá aqueles treinos de hipertrofia, musculação, né? E aí os professores lá sempre falavam assim, ó, acabou o treino, não pode ser 40 minutos, tá Você tá bom, se passar de uma hora, você já tá catabolizando, catabolizando, vai e saiu da perder o que você academia, vai fez? correndo pra casa, tem que comer proteína, pô, toma um whey logo depois de treinar e tal. Como é que, na tua visão e experiência, como é que você vê isso aí? Realmente precisa? Ou, por exemplo, eu posso praticar o jejum intermitente, malhar de manhã e ficar, sei lá, mais 12 horas sem comer? Vai atrapalhar a hipertrofia? Como que funciona? Muito importante essa pergunta, até obrigado por você fazer, porque isso daí é algo muito rotineiro, né? Imagina, deve É. chegar demais pra você, né? O que que acontece? O seu professor, ele estava certo em partes, entendeu? Aham. Realmente, de um modo geral, a gente recomenda que você pode treinar em jejum, mas é quase que obrigatório para você não perder massa muscular, você se alimentar após o seu treino, Aham. entendeu?
Por quê? Se você fez a microlesão muscular e depois você não suplementa, como é que vai ter o crescimento muscular? Não vai ter o alimento ali para fazer crescer o músculo. Então é muito importante ter isso daí. Só que tem casos e casos. Na minha experiência, existem pessoas que treinam em jejum e ainda continuam em jejum e mesmo assim a gente consegue ganhar massa muscular. Só que são casos específicos. Para o pessoal que está vendo a gente aqui, que é uma coisa geral, eu sugiro que você possa treinar em jejum, mas dentro da primeira hora até 2 horas, você faça a sua alimentação. Não precisa ser 10 minutos, não, né? O treino seria o pré-quebra do jejum. Isso, exatamente. Legal, entendi. Tá? Porque se você tem ali, só falando um pouco da parte fisiológica, né? Você tem 2 fases para repor o seu glicogênio muscular. Você tem a etapa rápida, que é feita até 2 horas, que essa daí é a mais importante para o processo de hipertrofia. E depois você tem a etapa longa, que você pode repor isso daí dentro das 24 horas. Entendi. E uma alimentação hiperproteica de preferência ou não necessariamente? Então, Sami, vai depender do objetivo. Que quando a gente está falando ali do ganho de massa muscular, que as pessoas hoje elas têm um pavor e medo do carboidrato. O carboidrato pode te ajudar no ganho de massa muscular. O da proteína é que você precisa de um balanço nitrogenado positivo. Então é necessário fazer uma pesagem para você saber a quantidade que você tem que consumir diariamente dos macronutrientes, né? Que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Mas o carboidrato vai ser seu amigo no processo de ganho de massa muscular. Não vai ser seu inimigo, não. Vamos acabar com a carbofobia, né? Vamos, pô. Para com isso. Tem gente que fica até com medo de falar a palavra carboidrato, que engorda 5 quilos, né? Verdade. E pelo que você está colocando, então, digamos que eu fui lá, fiz uma consulta contigo, o Sami fez também. Por mais que a gente tenha um biotipo parecido, seriam condutas diferentes. Que aí a gente vai... Tem que individualizar, né? Exatamente, porque cada indivíduo é único. Por exemplo, emergência, a gente trabalhando. Quantas pessoas que a gente passou lá, estava com dor de cabeça, a gente passou uma dipirona, a pessoa nunca mais teve dor de cabeça. A outra a gente passou 1, 2, 3 e não teve resultado. Então, nesse processo de emagrecimento, de um estilo de vida mais saudável, é muito importante fazer a individualidade. Porque, às vezes, o Sami vai lá e come um feijão e um bife. Ele fica bem. Você come feijão e bife, pô, te dá gases, você fica se sentindo mal. Então, é muito importante a individualidade, né? E passar essa responsabilidade também para a pessoa. Porque as pessoas estão o tempo todo colocando a responsabilidade lá em cima do médico, né? E eu falo o seguinte, aqui é como se a gente tivesse uma empresa, né? E essa empresa se chama saúde. Eu vou ser um engenheiro, eu vou fazer o melhor projeto, como tem que ser feito. Agora, o paciente, ele vai ser o peão de obra. Não adianta a gente passar o melhor projeto e ele não fazer nada, né? Então, eu falo assim, eu só mostro o caminho, mas você vai percorrer. Ele que executa.